Vamos começar a nossa primeira Alezinha linda! Vamos lá, vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar para a gente começar a nossa primeira live pelo Fadoac BR, inaugurando a nossa Quinta da Consciência. Estou transmitindo também pelo YouTube. Deixa eu ver aqui. Reissa! A Cláudia está entrando. Pelo YouTube eu não sei direito, gente, mas eu estou deixando para ver o que vai dar. Provavelmente, possivelmente, eu não vou conseguir ver os bate-papos, mas enfim, eu vou deixar para deixar gravada. Então, eu não sei quantas pessoas vai vir. Esse Instagram é novo. A gente vai dar início ao nosso bate-papo, que serão todas as quintas-feiras aqui pelo Instagram do Fadoac BR. Juju, maravilhosa! A gente tá com esse cabelo lambido. Como pode melhorar isso? Eu não gosto de ficar com o cabelo lambido, mas a gente vai deixar ele lambido. Chamem as pessoas, quem puder, coloquem lá nos grupos que vocês tenham e chamem para esse bate-papo, porque esse bate-papo vai ser muito legal. Pouca gente sabe da minha história. Quer dizer, quem está comigo há muito tempo sabe da minha história de emagrecimento. Hello, meus amores, sejam muito bem-vindos. Valéria maravilhosa Santoro, seja muito bem-vinda, meu amor, que saudade de vocês. Então, assim, eu escolhi que a gente comece a fazer as lives, que a gente comece a trabalhar por esse novo Instagram, porque esse Instagram daqui é um Instagram mais centralizado para as pessoas que realmente estão buscando este tema. Então, eu tenho uma pessoa que é a Cláudia hoje, que trabalha comigo, e ela que toca o meu Instagram. Então, a gente está construindo do zero um novo Instagram, que é um Instagram simplesmente focado para que a gente fale do nosso tema que a gente mais ama, que é expansão da consciência, que é criar uma realidade nova, que é ter este equilíbrio entre corpo, mente e alma. E aí, inspirada pela live que eu fiz ontem, que foi muito maravilhosa ontem com o Edu, eu não sei se ele vai entrar, possivelmente ele vai chegar depois. Eu resolvi fazer essa live hoje e sejam muito bem-vindos, meus amores. Eu estou esperando um pouquinho mais para que eu possa começar de fato o assunto. E assim, será todas as quintas-feiras, Pati linda, meu amor, serão todas as quintas-feiras, a gente vai fazer uma live com um tema que tenha a ver com expansão de consciência, que eu possa levar algum tipo de informação para vocês, que eu possa, inclusive eu já vou até avisar aqui no meu Instagram também, que a gente vai começar, que eu possa levar, tá rolando a live agora pelo nosso Instagram maravilhoso de expansão da consciência, Fadoac BR, quem quiser acompanhar, é só entrar lá, segue lá que tá aberto. E aí, gente, a gente vai falar. O Instagram maravilhoso de expansão da consciência. Não pode melhorar isso. Quem quiser acompanhar, é só. E aí, Beth, meu amor, seja muito bem-vinda. A gente vai falar um pouco hoje sobre como que a nossa transformação no nosso corpo, como que a gente pode fazer uma transformação na nossa matéria mesmo, no nosso físico, e isso tem uma total ligação com a transformação que a gente pode fazer para expandir a nossa consciência, para nos tornar mais potência, que é a palavra que eu sempre gosto de usar. O que está faltando para que vocês sejam a sua maior potência? Então, quando a gente tem uma grande transformação no nosso corpo, seja ela, que bom que você faz barras de Axis. Todo mundo hoje que me segue, todo mundo que faz retiro, também já está nessa pegada do Axis, porque o Axis, as barras de Axis é uma das ferramentas mais modernas que tem e que tem mais impacto. Então, gente, todas as quintas-feiras, a partir de hoje a gente está inaugurando o nosso programa chamada Quinta da Consciência. Uhul! Que mais é possível. E a gente vai fazer, eu vou transmitir também pelo YouTube e vou deixar sempre as duas lives. E eu deixo salva durante 24 horas para quem não conseguiu ver na hora, consiga ver depois. Então, esse Instagram aqui é um Instagram focado para quem está buscando expansão de consciência. Nessas quintas-feiras, nesses bate-papos, que a gente vai levar mais ou menos aí
uma meia horinha, a gente vai sempre escolher um tema muito legal. Thaís, seja muito bem-vinda. Simone, querida, seja bem-vinda. A gente vai trabalhar algum tema que a gente possa se empoderar, que a gente possa levar daqui alguma mensagem, que a gente possa continuar a nossa semana, que a gente possa entrar num fim de semana refletindo algumas coisas. Então, beleza. Eu vou começar o nosso tema, a gente já está aí com 5 minutos para a gente não se atrasar. E hoje a gente vai falar, primeiramente, da mudança que eu fiz no meu corpo e como foi essa mudança, quais foram os passos que eu tive que dar, o que eu tive que abdicar. E a partir dessa mudança que eu fiz no meu corpo, eu comecei a descobrir que eu tinha uma força para mudar qualquer coisa da minha vida. Então, tudo começou quando... Na minha adolescência, eu comecei a engordar muito por questões que hoje já foram muito mapeadas na minha vida. Então, para quem quiser saber também de emagrecimento, essa live aqui é o canal, porque a gente vai falar também um pouquinho de emagrecimento. A gente vai falar um pouquinho do como que a gente transformar o nosso corpo e recuperar a nossa autoestima faz total sentido para que a gente possa buscar algo mais na nossa vida. Então, eu vou até mostrar para vocês, para quem não viu ainda, uma foto de quando eu tinha 93 quilos. Para quem não sabe, eu já pesei 93 quilos. Sim, foi o ápice do meu peso. Foi ali quando eu cheguei, o que a gente costuma dizer que é o nosso fundo do poço. Porque quando a gente chega no nosso fundo do poço, na verdade, nunca é o fundo do poço. Hoje eu brinco que o fundo do poço é só uma mola que a gente pisa nela para que a gente possa dar um impulso muito maior. Sejam muito bem-vindas, gente. Olha só, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa, vão escrevendo aqui que eu vou respondendo, tá? Eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, uma das únicas fotos que eu tinha, porque naquela época eu nem gostava muito de tirar foto. Aqui, ó, de quando eu cheguei a esse peso... Aqui nessa foto, possivelmente, eu já estava até um pouquinho mais magra, mas em torno de 93 quilos. Então, deixa eu mostrar aqui. Foi aqui o ápice do meu peso, tá? Aí, o que aconteceu? Durante toda a minha adolescência, depois que eu tive um trauma, que é o que eu trato hoje com as pessoas, né? Porque o quanto que os nossos traumas são refletidos na nossa vida até hoje. E se a gente não consegue enxergar de onde que está vindo aquilo e dar um breque naquilo, a gente fica naquele piloto automático e dando a canelada. Sabe aquela canela que a gente bate sempre na mesma mesinha de centro? É isso que acontece. Então, por isso, Lulu, seja bem-vinda. Então, por isso que a expansão da consciência ela é tão incrível e tão linda, para que a gente possa identificar aonde que a gente está batendo a canela naquela mesinha de centro todos os dias. E aí, quando a gente consegue entender por que a gente só bate naquele mesmo lugar, a gente consegue virar a chavinha e mudar. Então, essa live hoje, inspirada na live que eu fiz ontem com o Edu, para quem não assistiu, tem tudo a ver com esse tema. Porque ontem, quando ele me perguntou sobre, poxa, Fafá, e aí, você começou a criar a sua história aqui na internet a partir do seu emagrecimento, que você sempre foi uma pessoa muito focada. Eu falei, cara, tem muita gente que nem sabe, hoje, das pessoas que me acompanham hoje, que nem sabem o que eu passei realmente nessa fase de emagrecimento, e eu vou falar um pouquinho disso. Então, assim, até os meus 12 anos, eu fui uma criança magra, eu nunca tive problema com dietas e com nada disso. E com dietas ou com alimentação, nada, eu era uma criança normal. Nos 12 anos eu tive o meu primeiro trauma, que eu mesma me fantasiei com aquele trauma. Eu gosto sempre de falar isso, porque não existe culpa. Muitas das pessoas, Juju linda, maravilhosa, muitas das pessoas, elas culpam os traumas que elas tiveram de outras pessoas. Então, assim, eu sou traumatizada porque a minha mãe me tratou assim. Eu sou traumatizada porque eu descobri quando eu era na infância que aconteceu isso. Eu me traumatizei porque eu fui abusada na minha infância. Ou eu me traumatizei... Na realidade, gente, não existe um culpado, não existe um algoz, não existe uma vítima. Todos nós escolhemos aquelas experiências que a gente está vivenciando para que a gente possa evoluir. Então, nessa determinada fase da minha vida, eu tive esse trauma e a partir daí eu comecei
eu abri um buraco dentro da... A gente fala que é um buraco dentro da nossa alma, e eu comecei a tentar preencher esse buraco, isso no começo da minha adolescência, com comida. E eu comia demais, eu comia muito, eu gostava muito de comer. Eu era daquele tipo de criança que tinha conta na cantina, e aí na cantina eu comia cheeseburger, croissant de chocolate, tipo, todos os recreios eu comia pra caramba, e eu comecei a engordar. E aí eu passei essa minha primeira fase da adolescência gordinha. E, gente, uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, eu não estou defendendo aqui que as pessoas têm que ser magras ou gordas. Muito pelo contrário, as pessoas têm que ter a autoestima boa. As pessoas têm que se sentir bem com o corpo, com o tempo delas. Então, eu não me sentia bem estando acima do meu peso. E eu não conseguia, a partir disso, fazer mais nada na minha vida. Então, eu passei essa adolescência realmente... Hey, seja muito bem-vindo, Everton. Eu passei essa minha adolescência nessa luta com a balança. E como eu não me sentia bem comigo mesma, energeticamente, eu passava essa mensagem para o universo e eu nunca tive menino que gostava de mim, eu nunca fiquei com menino nenhum. Na escola, assim, ninguém me fazia bullying, mas eu mesma me fazia o bullying, entendeu? Seja muito bem-vinda, Bianca. Então, Carol, também seja muito bem-vinda. A gente acabou de começar o nosso bate-papo e a gente está falando sobre a transformação que eu fiz no meu corpo. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto de novo para vocês. Enfim, eu passei a minha vida toda sofrendo, até eu chegar mais ou menos aos meus 16 anos, sofrendo com esse aumento de peso, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de comer. Então, se tornava, na realidade, aquele padrão que eu estou dizendo para vocês, que é o da gente bater a canela o tempo todo naquele móvel. E aí, o que aconteceu? A partir dos meus 17 anos, eu fui pro meu primeiro médico. Na minha época, gente, eu já tenho mais de 30 anos, na minha época não existia nutricionistas, não existia fazer dieta, a gente tomava remédio para regime. E aí eu fui no meu primeiro médico, que foi um médico que uma amiga minha da escola tinha ido, tinha emagrecido, e ele me deu as famosas das bolinhas. Que não existe nada mais do que deixa a gente mais louca, ainda mais se a gente não tem consciência, né, do que está acontecendo, do que tomar essas bolinhas. E aí eu comecei a emagrecer. E aí, a partir disso, eu comecei a minha grande novela mexicana, que foi engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, assim, eu emagrecia um pouquinho, aí quando eu parava de tomar o remédio, eu voltava e engordava tudo de novo. Porque eu nunca fiz uma dieta na minha vida, eu não tinha consciência no que eu me alimentava, eu só me alimentava de porcaria. Então, quando eu parava de tomar o remédio, eu continuava comendo as minhas porcarias e engordava o triplo. Porque, para quem não sabe, quando a gente toma remédio para tirar o apetite, a gente fica com mais apetite depois que a gente para de tomar o remédio. É uma droga. Então, na realidade, era uma maneira que eu tinha de me entorpecer e de me esconder daquela realidade. Então, quantos de vocês hoje se escondem da realidade de vocês atrás do corpo de vocês? Quanto de vocês usam o nosso corpo, que é o nosso instrumento maior, para fugir da realidade? Então, assim, todas as compulsões, todos os distúrbios alimentares, no meu interessante ponto de vista, eles têm muito a ver com a nossa falta de consciência, com a nossa falta de autoconhecimento, com a nossa falta de empoderamento pessoal. Então, quando a gente não está bem com o nosso corpo, a gente não consegue, na realidade, estar bem com mais nada. Então, existe uma coisa que é a chave de tudo, que se chama autoestima. E quando vocês não têm autoestima, vocês não conseguem ir para a vida, vocês não conseguem recriar a vida de vocês, e eu digo eu também, e sem autoestima a gente não consegue nada. E eu era uma pessoa extremamente sem autoestima. Bom, Lu, eu vou dar na sua cara se você for procurar remédio. Você não precisa, porque a gente tem barras de Axis. Enfim, o que aconteceu foi... gente, outra coisa. Eu faço Bom, isso eu vou chegar lá no fim. Quando eu comecei nesse engorda, emagrece, aí que a novela piorou de vez. Porque daí, se eu me sentia mal antes, depois eu me sentia pior. Então, eu nunca arrumava namorado, etc e tal. E assim eu fui, até que eu conheci um bendito de um namorado meu, de um ex-namorado meu, que na realidade era um noivo meu, e ele tinha... E era assim, gente, sempre que eu tava solteira, eu tava magra.
Quando eu entrava num relacionamento, eu falava, agora eu tô garantida. Aí eu começava a encher o meu bucho e virava gorda de novo e, né, não tinha um pingo de consciência. Mas assim, eu sempre gostei de fazer exercício. Isso foi uma das coisas que sempre me salvou. Eu sempre adorei exercício, eu sempre joguei handball, eu sempre fiz academia, eu sempre dancei axé, eu sempre gostei muito de exercícios físicos desde pequena. A minha família sempre gostou muito do esporte. E daí o que aconteceu foi que eu conheci esse namorado, esse cara era um baita de um ciumento. E aí o que aconteceu foi, a gente acabava brigando muito por conta dos ciúmes dele. E eu lembro uma vez, como se fosse ontem, que ele me viu chegando da academia, e eu tava com uma calcinha menor, porque a gente usa roupa de ginástica, eu tava com uma calcinha menor, e ele ficou louco, enlouqueceu, e disse assim, como é que você tá indo com esse tipo de calcinha pra academia? Você tá doida? Aí, a partir dali, gerou uma briga, ele começou a cronometrar o tempo que eu ia pra academia, ele me esperava na frente da academia, então eu falei assim, quer saber? Chega, eu vou desistir da academia. E na realidade, mais uma vez, eu vou sempre linkar com vocês a história do quanto que a gente maltrata o nosso corpo para a gente não ter consciência. E o fato de eu desistir da academia e começar a comer mais e mais e mais foi a maneira, a ferramenta que naquele momento eu encontrei para que eu cessasse as brigas naquele relacionamento. Então, quanto de vocês que estão abusando do corpo de vocês para não criar um estrago na vida de vocês? Juju, linda! O quanto de vocês estão abusando o corpo de vocês, estão maltratando o corpo de vocês para se esconder de uma realidade do que está acontecendo com as pessoas que vocês convivem. Então, essa é a questão maior. E aí, o que aconteceu? A partir dali, naquele relacionamento, até então eu nunca tinha chegado a esses 90 quilos, eu engordava, ia para os meus 80 quilos, que era sempre o peso que eu ficava, de gordinha e tal. A partir desse relacionamento, como era um relacionamento abusivo, em termos de muitas brigas, de muitos ciúmes, Carlinha, seja bem-vinda, eu comecei a me enfeiar. E o que eu digo com enfeiar? Eu comecei a entrar num derradeiro abaixo, onde eu comia pra caramba, onde eu não me exercitava, onde eu falava assim, beleza, se é isso que você quer, você não quer ter uma mulher bonita para não ter ciúmes, então fica assim. E eu não me cuidava, eu não me gostava. Obviamente, eu não tinha a mínima libido por esse cara e ele aceitava. Ou seja, era um relacionamento extremamente abusivo. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não está dizendo só no sentido abuso sexual. A gente tem milhões de tipos de relacionamentos abusivos. E por que a gente tem relacionamentos abusivos? Na realidade, é porque a gente está se autoabusando. Então, naquele momento, eu me colocava para baixo, eu me escondia atrás de uma capa de gordura de uma pessoa que não era eu, de um monte de comida para afagar toda aquela ansiedade, toda aquela falta de consciência, porque eu sofria de muita ansiedade. Hoje não existe ansiedade na minha vida. A ansiedade hoje foi destruída na minha vida quando eu comecei a estudar a expansão da consciência. Enfim, cheguei aos meus 90 quilos e lá vai cacetada. Quando eu não me pesava, né? Nessa época, eu morria de medo da balança. E quando eu cheguei, eu lembro como se fosse ontem, gente, foi no Natal. Eu resolvi me pesar nesse Natal. E aí, quando eu subi e o meu peso que eu sabia quando eu tava gorda era quando eu pesava 85 quilos no máximo. E quando eu subi naquela balança, eu olhei aquele número e tava 93 quilos. E eu disse assim, não é possível. Eu disse assim, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo comigo? E eu me desbabaquei a chorar. E eu chorava. Aí entrou a rainha do drama. Gente, eu não tinha um pingo de consciência. Eu não estudava nada de expansão da consciência. Aí eu comecei o drama pra lá, dramalhão pra cá, e chorava. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma bariátrica, onde que eu vou parar? Acabou a minha doença, eu tô doente, blá, blá, blá. Oi, Rô, seja bem-vinda, meu amor. Enfim, tô falando aqui do meu emagrecimento. Enfim, atingi a casa dos 90 quilos e falei assim, bom, mais um pouco, e eu tô entrando nos 3 dígitos. E a questão não era mais só a questão de autoestima, a gente já estava falando de saúde, porque quando a gente entra num perfil de obesidade, a gente não está mais falando de estética, a gente está falando de saúde. E a partir daí, eu, como uma boa sagitariana que sou,
não sei fazer pela metade, eu resolvi que eu ia terminar aquele relacionamento. E eu tava noiva, apartamento comprado, aliança no dedo, toda uma mudança de vida. Meu marido tava toda uma mudança de vida que, inclusive, um dia eu vou contar para vocês, porque eu mudei a minha família inteira de São Paulo para Alphaville, mas depois disso eu percebi que foi uma baita de uma contribuição para minha vida. Mas, assim, eu tive uma briguinha besta com ele e eu disse assim, foi o que eu precisava para dizer acabou. Acabou, eu não quero mais, acabou, chega. Ele, o quê? Mas a gente tá com o apartamento comprado, a gente vai se casar, a gente tava com data de casamento marcado e tudo mais, aliança de noivado. Eu sei que eu falei assim, não quero mais, acabou, não quero. Aí eu lembro que eu falei com meu pai naquela época, falei assim, pai, tudo bem de eu terminar esse relacionamento? O que a gente vai fazer com tudo que a gente já fez, com esse apartamento, com tudo? Meu pai falou assim, filha, você não vai casar porque você tem um apartamento, termina. E eu falei, ok, vamos terminar então. Aí eu terminei o relacionamento. E o que eu fazia, o que eu sabia de melhor fazer quando eu terminava um relacionamento era emagrecer. Só que esse foi o meu padrão a vida inteira. Eu namorava e ficava mais gordinha, terminava, emagrecia e ia para a vida de solteira. Aí eu falei, beleza, agora eu preciso voltar a emagrecer. E eu tinha um bendito de um médico que sempre era esse cara que me emagrecia, né? Então eu ia nesse cara, ele demorava 15 minutos a consulta, ele colocava lá as receitas, saía um monte de bolinha, eu ia para minha casa e começava a emagrecer. Como? Tomando todos os remédios. E assim, gente, eu passava um dia inteiro sem comer e o que eu comia num dia era tipo um sundae. Então, olha só o meu nível de consciência alimentar, o tanto que eu sabia me alimentar bem. Então, tipo, aí, claro, se você pegar um sundae, tem o quê? Sei lá, 400 calorias, 500 calorias. Mas como eu não tinha fome, eu gostava de... Tô dando um exemplo. Eu gostava de comer besteira, eu comia aquilo durante o dia e, obviamente, eu emagrecia. Então, eu lembro que eu fiquei numa puta de uma bad vibe, porque eu tinha terminado o relacionamento, porque eu gostava dele. E aí eu fiquei, assim, sei lá, um mês trancada dentro de casa, só assistindo seriado, que eu assistia seriado dos Dramalhão. Olha só o nível de consciência, como pode melhorar isso? Ei, Regina linda! Tô começando a falar agora sobre emagrecimento. E aí, eu emagreci. Emagreci logo os meus 20 quilos, eu sempre emagrecia bastante, voltei para casa dos meus 60, 70 quilos, que era um peso que naquele momento eu achava que eu estava abafando. E aí, beleza, eu fiquei lá nos meus 60 quilos, 70 quilos e comecei e voltei para minha vida de solteira, né? Agora, uma coisa que eu queria contar para vocês. Eu nunca tive problema, eu sempre tive essa questão. Isso é uma coisa louca que eu percebo hoje. Eu nunca tive problema na autoestima no sentido de achar que eu nunca ia arrumar ninguém. Porque eu sempre tive namorado. Nunca tive questões em arrumar namorados. Eva, seja bem-vinda. Andréia, seja muito bem-vinda, querida. Andréia vai fazer nosso curso de barras. Como pode melhorar isso? Enfim, quando chegou... Andréia, você chegou na hora certa porque eu tô falando do emagrecimento. E aí eu fiquei magrinha pela última vez com remédio na minha vida. E aí, eis então que eu fui pra balada e blá, blá. Gente, eu era uma completa inconsciente. O que eu fazia naquela época era... A única coisa que eu fazia não era completa inconsciente. Eu já trabalhava num centro espírita, que a primeira vez que eu fui nesse centro espírita, a dona do centro me chamou e falou assim, olha só, você precisa trabalhar, você tem uma mediunidade muito alta e você precisa trabalhar. Eu falei, beleza. A partir daí eu comecei a trabalhar no centro espírita. Mas centro espírita todo mundo sabe o que é, né? A gente vai lá, escuta o que as pessoas falam e a gente acaba não buscando muito o nosso saber. Mas até aí tudo bem. Aí eu fui, eis que eu conheço... Vavã, seja bem-vinda, meu amor. Eis que eu conheço o meu atual marido, que na minha época eu tinha acabado de conhecer, e ele era uma pessoa extremamente espiritualizada, ele sempre buscou muito expansão de consciência, ele que me trouxe muito da expansão de consciência que eu tenho hoje. E quando eu conheci ele, eu tava naquela fase ainda, tava magra, e tudo bem, tava bonitona e tal. Deixa eu mostrar para vocês que entraram depois a minha foto, que foi no meu ápice de peso. Essa daqui, ó. Opa. Essa daqui, ó. Essa sou eu, com 29 anos. Bom,
E aí, eu conheci ele. E aí começou, né, gente? Não tinha muita expansão da consciência. Começou, né? Pizza pra lá, pizza pra cá. Ele já era vegetariano na época, então ele não comia nada de bicho. Então a gente só comia pizza. E ele era daqueles junkerianos, ele só comia porcaria. Não comia carne nenhuma, mas comia porcarias. Comia pizza, lasanha, essas coisas todas. E eu, bonitona, achando que tava tudo bem, comecei a acompanhar. A questão era que este meu namorado, que hoje é meu marido, sempre foi muito bonito. E ali, eu falo que o universo ele é muito mágico com a gente. Ali eu comecei a me dar conta de que, opa, e ele nunca foi ciumento, nunca. E eu disse assim, opa, eu preciso me cuidar. Dani, meu amor, que saudade de você. Eu disse assim, opa, eu preciso me cuidar, porque eu gosto desse cara. E isso nunca foi ele que me impôs, isso foi uma coisa que o universo estava me mostrando. Eu disse assim, eu já estava recebendo as informações, eu preciso me cuidar. Só que nesse dia eu preciso me cuidar, eu comecei a emagrecer. Gente, eu era assim, ó, eu começava um relacionamento, 3 meses depois, eu já tava pesando 15 quilos a mais. Eu sempre fui muito exagerada, muito assim, uau, sagitariana, sabe? Então eu comia pra caramba, eu tinha muita fome, eu não tinha expansão de consciência, eu não conversava com o meu corpo, eu não sabia o que meu corpo estava querendo. Eu ainda continuava naquele drama e no trauma das coisas que eu tinha vivido na minha infância, que foi a partir daí que eu tinha engordado, o meu relacionamento com a minha mãe muito complicado. Então eu comia. Enfim, 15 quilos mais gorda, com um namorado super bonitão. E eu disse assim, opa, o negócio tá feio aqui. E aí eu falei pra ele, sagitariana demais. E aí eu comecei a sofrer. Aí eu já estava mais gorda de novo e comecei a sofrer. E compartilhava isso com ele. Eu falava, pelo amor de Deus, eu preciso. Aí eu comecei a fazer várias dietas e nada das dietas que eu fazia dava certo. Aí, resumo da ópera, eu voltei para aquele tal do médico, que era o médico que me dava as bolinhas. Quando esse médico me deu os remédios, o meu namorado, que é uma bênção, que hoje é meu marido, era uma bênção na minha vida, olhou aquilo e falou assim, o que é isso que você tá tomando, cara? Ele pôs no Google. Ele disse, você tá louca? Um desses remédios que você tá tomando, ele pôs no Google, se você engravidar, você vai ter um filho andrógeno. Olha o naipe dos remédios que eu tomava, pra vocês terem uma ideia. Eu disse assim, quê? Nunca nem tinha pesquisado. Eu assim, como assim, mano? Pelo amor de Deus e tal. Enfim, aí, eis que ele chegou na minha casa um dia e disse assim, meu Deus, encontrei uma... E eu já estava naquele processo de tentar emagrecer, já tinha engordado. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, esse meu namorado, que hoje é meu marido, nunca, mas nunca, ele disse para mim, você tá gorda, você tem que emagrecer. Ele nunca, isso era uma coisa minha. E ele percebia esse meu desespero. E ele percebia que aquilo estava prejudicando o nosso relacionamento porque eu não estava feliz. Mas ele nunca deixou de me amar, nunca disse que eu não estava legal, nada, nunca mudou nada. Ele sempre foi muito, assim, cara mesmo, sabe? Não era dele, o problema era comigo. E ele percebia que se eu não estivesse bem, o relacionamento não ia estar bem. Então, quantos de vocês estão hoje num relacionamento que não está legal porque vocês não estão legais com vocês mesmas? O quanto o relacionamento de vocês não está bom porque vocês não estão se gostando, se amando, se aceitando. O quanto do relacionamento de vocês hoje não está bom porque vocês se julgam. Porque as outras pessoas não são nada, elas são apenas personagens, chavinhas do nosso universo. E naquele momento eu não sabia disso, mas hoje eu sei. E esse é o trabalho que eu faço com as mulheres, principalmente no Retiro Digital. Dani, maravilhosa, meu amor. Andréia, que saudade. Fá, uma vez eu vi que você dizer que tem hipotiroidismo. Você toma hormônio? Toma, eu tenho hipotiroidismo e eu tenho que tomar, por enquanto, mas eu tô conversando com o meu corpo para ver se um dia a gente para de tomar, né? Mas por enquanto eu tomo e eu não tenho nenhum ponto de vista sobre tomar o hormônio da tireoide, não. Na verdade, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre tomar remédios, gente, contanto que a gente tenha consciência, porque eu acho que o remédio também pode ser uma ferramenta, um instrumento para a gente, se a gente acha que ele é importante, mas contanto que a gente use aquilo com consciência.
O problema é a falta de consciência de botar toda a nossa crença e todo o milagre numa pílulazinha de açúcar, entendeu? Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Ele chegou um dia em casa e falou assim, nossa, amor, você não sabe, em casa não, porque a gente não era casado, mas chegou um dia, eu cruzei com uma prima minha, a menina sumiu. Ela sumiu, emagreceu 15 quilos em 3 meses. Eu disse, oi! E eu era assim, né, gente? Se as pessoas falassem assim, Fado, a fulana emagreceu tantos quilos, eu falava, eu parava tudo que eu tava fazendo. Eu podia estar ganhando na Mega Sena. Se eu ouvisse uma pessoa na fila dizendo que tinha emagrecido, aliás, eu acho que eu sou assim até hoje. Se eu ouvir uma pessoa na fila dizendo que tinha emagrecido, eu dizia assim, deixa o prêmio da Mega Sena que eu quero saber como é que emagrece. Aí eu pegava e falei assim, o que aconteceu? O que essa mulher fez? Quem é essa prima? Qual é o nome dela? Onde ela mora? Me dá o telefone dela. E eu já tava naquele processo que eu tinha feito um monte de dieta e nada tava resolvendo, né? Aí, resumo. Ele falou assim, bom, minha prima fez uma clínica, ela foi numa clínica, parece que é só alimentação, chama Ravena. Aí eu disse assim, Ravena? Para quem não conhece o Ravena, existe até hoje. Eu sou extremamente grata ao Ravena. Eu amo, eu indico para todo mundo, assim, ó, de olhos fechados, o Ravena, para quem precisa realmente de perder muitos quilos, enfim. Eu liguei nesse tal desse Ravena e disse assim, eu quero marcar uma consulta nesse Ravena. Eu nem sabia o que era, gente. Aí a mulher falou assim, bom, você tem que vir, na Rebouças e bababá. Eu não sabia nada, não sabia preço, não sabia nada. Eu peguei, marquei e fui. Fui pro Ravena. Cheguei lá, passei com uma consultora, negócio chiquetetésimo a clínica. E eu, dentista, né? Para quem conhece a minha história, sabe que eu nunca ganhei dinheiro com odontologia. Então, eu não tinha muito dinheiro naquele momento. Assim, eu era uma total inconsciência, eu não tinha dinheiro, eu não tinha autoestima, eu não sei como que eu tinha um namorado lindo daquele jeito. Alguma coisa eu fazia certa no universo, entendeu? Williamzinho, lindo, meu amor, que saudade do cor! Semana que vem eu já tô voltando. Não, na outra. E aí, naquele momento, eu disse assim, uau, o que tem nessa clínica? Gente, era uma clínica, assim, surreal de emagrecimento. Quanto que custa? Olha só, custava na época, custava R$ 1.600 por mês. E aquilo para mim era muito dinheiro, porque eu não recebia. Eu não tinha o padrão que eu tenho hoje da prosperidade, que o dinheiro vem, que as coisas acontecem. Não, eu tinha o drama, era o drama total. E eu disse assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar isso aqui. E eu já tinha gasto muito dinheiro com emagrecimento. Aliás, todo o dinheiro que eu gastei na minha adolescência inteira, eu acho que foi com emagrecimento e com chopada, porque eu bebia pra caramba. Gente, essa coisa de dizer que eu sempre que eu fui, nunca vou defender para vocês que eu fui a eterna zen. Claro que não. Eu fiz um monte de merda na minha vida, eu faço até hoje, mas hoje eu tenho consciência, graças a Deus. Então hoje eu não faço mais quase nada. Enfim, cheguei lá na clínica e disse assim, ok, o que tem que fazer aqui? É uma dieta tal, tem acompanhamento nutricional, tem não sei o quê. Eu disse assim, beleza, vou. Aí eu lembro que naquele momento eu tive que pedir ajuda pro meu pai. E eu disse assim, pai, eu quero fazer esse tratamento. E meu pai falou assim, mas como que é esse tratamento? Aí eu expliquei para ele perguntou quanto custa. Aí eu disse o preço que custava, ele falou assim, poxa, filho, mas é caro. Aí eu disse assim, pai, é bem caro. Fora que isso, a gente ainda comprava os congeladinhos, que a gente só comia aquilo. Aí ele disse, não, é caro. Eu falei assim, pai, e meu pai já não, ninguém, gente, eu não confiava em mim. Aí é que tá o X da questão que eu queria falar para vocês nessa live. Eu não tinha nenhum tipo de confiança em mim, porque no meu ponto de vista eu era uma baita de uma perdedora. Então eu já tinha feito de tudo, sabe aquela coisa? Eu já fiz de tudo, então eu sou perdedora e eu vou me acostumar com isso. Só que uma coisa que eu nunca me acostumei, eu nunca parei de buscar, eu sempre continuei buscando, mas eu não tinha essa confiança que eu tenho hoje. E eu disse assim, será que eu vou conseguir? Porque todas as dietas que eu começava, eu sempre largava na metade. Sempre, eu não tinha foco. Eu começava uma coisa e parava, desistia no meio, dizia que era muito difícil. Aí eu começava outra coisa, desistia no meio, dizia que era muito difícil. E assim era a minha vida. E aí, quando eu cheguei nessa clínica, que era bem mais cara, não teria reembolso, não teria nada do que o médico que eu ia sempre tinha reembolso e tudo. O meu pai falou assim, filha, mas é muito caro. Eu disse assim, pai, por favor, é a última vez que eu tô te pedindo ajuda. É a última. Gente, e aí é que tá, que eu queria falar uma coisa para vocês, o poder de quando a gente se compromete de verdade. E naquele momento, eu olhei pro meu pai e falei assim, eu prometo para você que eu vou fazer.
eu prometo pra você que eu vou fazer. E o meu pai falou, tá bom. Pai, né, gente? Aí o pai falou, tá bom. Só que quando eu fiz aquela promessa, eu prometi com o meu âmago, com o fundo do meu coração. Porque eu disse assim, dessa vez eu vou fazer. Então, que seja pelo financeiro, eu vou te prometer que eu vou cumprir. E aí, eu me matriculei lá no Ravena e comecei a fazer o processo do emagrecimento. E aí eu fui na nutricionista e era uma dieta muito hipocalórica, eram 800 calorias que a gente comia por dia e comecei. E assim, passei fome, mas eu mantinha, eu falava, não, eu vou fazer, e comecei a emagrecer. Aí o que aconteceu foi que na segunda semana de Ravena, e aí é a parte que eu quero contar para vocês, que é a parte mais incrível dessa live. Na segunda semana de Ravena, o doutor Máximo Ravena, que é um argentino grosso pra cacete, ia vir pro Brasil, para essa clínica, e ia fazer uma palestra. Aí todo mundo, doutor Ravena vai vir pro Brasil, doutor Ravena, que é o criador do método Ravena. Doutor Ravena vai vir pro Brasil e não sei o quê. Aí eu cheguei na clínica, eu vou também, né? Eu sempre aparecidinha, como eu sempre fui. Eu vou participar da palestra, óbvio, eu tinha 2 semanas de Ravena. E aí eu cheguei lá, registrei meu nome. No dia da palestra eu cheguei em primeiro, sentei lá na primeira fileira. Aí o doutor Ravena começou a falar. Aí eu peguei. Alguém quer fazer perguntas e tal? Alguém quer fazer pergunta, não sei o quê. Daí eu peguei o microfone e falei assim, eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Ele lá, com aquele sotaque argentino, pode falar. Aí eu disse assim, então, eu queria perguntar uma coisa, doutor, eu queria a sua opinião. Aí ele assim, pois não, pode falar. Aí eu disse assim, eu queria saber se você acha que o método Ravena vai funcionar para mim. Porque, eu já tentei tanta coisa e eu queria saber se ele realmente funciona com todo mundo. Olha a pergunta do ser inconsciente pro cara, o criador do método, que era um puta do empoderado. Ele virou para mim, gente, nesse momento, e ele respondeu exatamente assim para mim. Como que é seu nome? Aí eu disse assim, Fábio. Mas olha o tipo de pergunta que eu fiz. Foi um tipo de uma pergunta que era só para aparecer, para falar no microfone, porque não era uma pergunta boa, era uma coisa ridícula de se perguntar. E eu disse assim, aí ele falou para mim assim, eu vou dizer para você, vou responder a sua pergunta, minha querida. Não vai funcionar para você. E quando ele falou isso, ficou um silêncio. Tinha mais de 200 pessoas no auditório, ficou um silêncio assim. Aí ele assim, você é o tipo de paciente, normalmente eu tenho 90% de taxa de sucesso na minha clínica, mas você entra nos meus 10% de fracasso. Eu já estou vendo agora. Gente, e aí o cara, ei, Gerês, linda! E aí o cara falou pra mim que eu não ia conseguir, que eu ia fazer parte, eu tô falando do Ravena. Quando eu perguntei pra ele se o método funcionaria comigo no meio da palestra, com todo mundo lá onde ele era o foco. E eu disse assim, eu não sei se vai funcionar, porque nada funciona comigo. Aí ele respondeu pra mim, não, com você não vai funcionar. E eu disse assim, hã? Aí ele disse assim, não, você faz parte da minha taxa de fracasso da clínica. Eu já tô vendo pelo seu padrão, eu conheço os pacientes. Meninos, quando esse filho da puta desse argentino falou isso, na hora eu comecei assim, aí eu comecei a me desburganhar de lágrimas e chorava. Ai, meu Deus! Tipo, uma vergonha alheia, todo mundo assim, calma, Fábio, as pessoas do meu lado, calma, não sei o quê. Aí eu virei, peguei o microfone e falei assim pra ele, aí eu peguei, deixa eu pegar o microfone de volta. Peguei o microfone de volta, falei assim, olha aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou emagrecer, mas sabe por quê? Para esfregar na sua cara, eu vou emagrecer. Nem que seja a última coisa que eu faço. Ai, todo mundo. Gente, o cara era o pica das galáxias. Eu virei para ele e falei que eu ia emagrecer para esfregar na cara dele. Daí ele pegou e fez assim para mim. Fez assim. Ele era super metido, assim, né? Ele fez assim. Aí acabou a palestra. Aí acabou tudo. Naquele momento eu criei um ódio desse homem, mas eu criei uma raiva dele. Eu criei uma ira que quando eu ia comer, cada marmitinha daquelas de 100 calorias, eu pensava assim, é para esfregar na cara do Ravena. É para esfregar na cara do Ravena. E ali nasceu o focão da Fafá. Por quê? Esse cara maravilhoso como ele era, ele conseguiu
saber como ele tinha que manejar comigo. Ele me deu um tapa na cara, porque ele sabia qual era o meu padrão ali. E se ele me pegasse no colo e falasse, ai, coitadinha, você não conseguiu, eu ia ficar no coitadinha, na vitimez, na coisa que eu mais odeio hoje. E a partir dali, tudo na minha vida mudou. E eu comecei a emagrecer, e eu emagreci. Emagreci nos 3 primeiros meses 17 quilos. E eu era o sucesso da clínica, e todo mundo, uau, não sei o quê, a Fábio tá emagrecendo, blá, blá, blá. E eu não via a hora do Ravena voltar para o Brasil. Enfim, no meio desse meu emagrecimento, quando eu tinha mais ou menos perdido uns 15 quilos, a minha mãe sofreu um AVC na minha casa e ela morreu de uma hora para outra. A gente tinha acabado de se mudar, foi um baque na nossa vida. Eu estava no meio da minha dieta e eu tinha emagrecido muito. E uma das coisas que eu me lembrava era a minha mãe, dias antes dela sofrer aquele AVC, eu tava de calça e de top, coisa que eu nunca andava assim na minha casa, porque eu tinha vergonha. Ela passou a mão em mim e falou assim, filha, você tá parecendo uma sereia. E quando ela faleceu, gente, essa frase me saía da cabeça, filha, você tá parecendo uma sereia. E eu resolvi que eu não ia abandonar. Pela primeira vez, eu não ia usar de desculpas para me abandonar. Quando ela me morreu, eu criei mais força, mais foco. E eu não desisti. Só que assim, eu criei até, na verdade, o meu emagrecimento foi uma fuga para aquele luto, para toda aquela dor que eu vivi. Porque eu foquei tudo na perda do meu peso, na minha academia. Eu ia para academia, aquilo me fazia sentir bem. Cada vez que eu subia na balança e via que meu peso estava baixando, aquilo me fazia sentir muito bem. Então, daquela forma bruta e avassaladora, de porrada, eu descobri a minha maior potência. E eu comecei a me curar. E eu comecei a me entender como um ser humano que poderia dar a volta por cima de qualquer coisa. E ali surgiu o focão. Ali surgiu a minha força maior. E a partir dali, eu descobri a grande potência que eu era. E para quem não sabe, gente, quando a gente faz uma dieta, quando a gente tem disciplina, quando a gente está focada em realmente cuidar do nosso corpo, e quando a gente está se sentindo bem, a gente consegue fazer todo o resto. E a gente se sente forte para isso. Então, ali foi a mudança de chave na minha vida em que eu percebi que eu podia qualquer coisa. Por isso que hoje a questão do corpo é tão importante na minha vida. Porque foi naquele momento mais difícil da perda da minha mãe que eu descobri que eu podia mais. Então, uma das coisas que eu falei na live de ontem do Edu, e eu queria repetir para vocês, que uma das pessoas que eu gosto muito, que eu acompanho, que eu assim idolatro, que é o Tony Robbins, e ele sempre diz isso: transforme seu corpo e você consegue transformar qualquer coisa. Então, para mim, o fator corpo é um fator ainda que hoje é muito forte para mim, porque eu preciso estar bem, eu preciso fisicamente me sentir bem, me sentir assim forte, sabe, saudável, bonita no espelho, bonita na minha alma, para que eu possa tocar todo o resto da minha vida. Então, ali criou-se essa ligação na morte da minha mãe. E o que aconteceu foi que, o que eu queria dizer para vocês é que muitas das vezes a gente precisa chegar lá no nosso fundo do poço para que a gente possa não perceber que não é um fundo do poço, que é só uma mola que a gente faz assim, ó, e volta. E de repente a gente precisa tomar uma baita de uma porrada na cara de uma pessoa que a gente julga que está querendo o nosso mal, que foi o caso do Ravena, que eu achava que ele estava querendo me humilhar, mas na verdade o cara, que ele é além de médico, ele é psicólogo, ele teve uma maestria de entender qual era o meu perfil e de sacar que ele tinha que me dar uma porrada, para que daquela porrada eu criasse aquele focão, para que eu criasse aquela força de dizer, eu vou fazer para te mostrar que eu posso. E na realidade, quando eu dizia em mostrar para você que eu posso, eu estava dizendo em mostrar para mim que eu posso. E a partir dali eu emagreci. Daí eu fui parar nas minhas casas dos meus 60 quilos, coisa que eu nunca tive na minha vida. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu conseguia manter meu peso. Eu me apaixonei cada dia mais pelos exercícios. Então, cada dia mais, o fator corpo, para mim, ele tem essa ligação com a minha força, com o meu empoderamento de mulher,
com a minha autoestima de dizer, sim, eu posso passar pela fase que for, pela dor que for, mas eu tenho a potência de me permanecer firme, de permanecer forte. Então, a morte da minha mãe foi um divisor de águas na minha vida. A partir da morte da minha mãe, eu comecei a estudar a expansão de consciência. E aí, o meu emagrecimento se tornou também uma conexão com o meu corpo. E aí eu venho buscando isso. A partir dessa morte da minha mãe, há mais de 6 anos atrás, eu venho buscando o meu autoconhecimento, eu venho buscando a expansão de consciência, e a cada vez mais eu consigo entender quem sou eu, quem é o meu corpo. E hoje, algo que eu descobri há pouco tempo atrás com um dos cursos que eu faço, é que eu não sou o meu corpo está em mim. Porque eu sou um ser infinito. Eu sou muito mais do que um corpo, mas o meu corpo está em mim. E ele é uma baita de uma ferramenta para que eu possa evoluir, para que eu possa criar nessa realidade. Porque para que a gente possa criar nessa realidade de terceira dimensão, a gente tem que ter um instrumento aqui nessa matéria. E o nosso corpo faz esse papel. Então, hoje, eu trabalho com todas essas mulheres dentro do Retiro Digital. Eu trabalho com cada curso que eu faço, cursos de barras. E eu faço questão de mostrar isso para as pessoas. Cuide de você, cuide do seu tempo, cuide da sua alma, porque não existem outros, só existe você. E quando você está empoderado, quando você sabe que, independente do que acontecer na sua vida, você vai ter força para levantar e para ir atrás, você consegue qualquer coisa, você consegue criar qualquer coisa. Enfim, eu não vou querer me estender muito. Para quem não conhece ainda meu trabalho, hoje eu sou facilitadora de Access, eu sou facilitadora de barras de Access. Eu dou pelo menos 1 ou 2 cursos por mês. A gente vai ter um curso agora, dia 2 de junho, aqui em Alphaville, em São Paulo. O meu trabalho maior hoje se chama Retiro Digital, que é um grupo exclusivo para mulheres. Então, se vocês viram essa live, isso aqui é só um pouquinho do que eu faço dentro do Retiro Digital. Dentro do Retiro Digital, a gente fica 7 dias dentro dessa vivência juntos, onde a gente se encontra todos os dias, onde a gente faz lives diárias, cada live com um tema, a gente tem um almanaque com várias ferramentas diárias para que vocês possam se reconectar. Então, isso que eu contei para vocês foi lá atrás, no começo. Depois disso, eu passei por muitas coisas, eu aprendi muitas ferramentas. E hoje eu sou a mulher que eu sou. Essa força, esse empoderamento, que é o que todo mundo percebe em mim, porque sim, eu sou isso, porque eu assumi isso, porque eu tenho confiança em mim, porque eu sei a potência que eu sou, porque eu passei por tudo isso. E cada pecinha que teve nesse quebra-cabeça do meu passado, hoje eu reconheço como minha melhor versão. Hoje, aquela fada que sofria com o aumento de peso, eu consigo receber ela, e se eu pudesse aqui, olha, eu abraçava e dizia, tá tudo bem, você vai conseguir. E é isso que eu faço comigo todos os dias, e é isso que eu faço com as pessoas que passam pela minha vida. Então, gente, gratidão por essa live. A partir de agora, todas as quintas-feiras, a gente vai ter um tema diferente aqui no Faduac BR, que vai ser a Quinta da Consciência. Se vocês querem saber mais sobre meus trabalhos, entre no meu site www.faduac.com.br, tá? Lá tem todas as vivências, lá tem datas de retiro digital, que começa agora dia 9. Lá tem o meu curso de barras. Se vocês quiserem, quem não me conhece ainda, eu tenho o meu Instagram mesmo, é o Faduac, é onde eu posto meu dia a dia. Eu sempre posto várias coisas, várias dicas para vocês. Gratidão por vocês terem estado aqui, por vocês terem me ouvido. Gratidão, para mim é sempre uma honra contar essa história. Eu amo contar essa história, essa é a história da minha vida, essa é a minha história de força, é onde eu ressurgi das cinzas em que eu achava que eu estava para me tornar essa mulher potência que hoje eu sou. Um beijo grande. Eu fico aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem mensagens. Vão lá para o meu Instagram, no Faduac. Podem me mandar direct. Escrevam nas fotos. Me falem os temas que vocês querem que eu fale aqui. Vamos fazer acontecer. Compartilhem esse retiro, ó, o retiro, as barras. Compartilhem esse Instagram para que a gente possa levar mais informação, para que a gente possa trabalhar mais consciência. Eu vou falar para vocês muito temas aqui sobre expansão de consciência. Vou falar muito sobre corpo. Vou falar muito sobre o equilíbrio de corpo e consciência, que é o que eu mais amo trabalhar hoje. Um beijo muito grande para vocês. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindas à Quinta da Consciência. Fui! Beijos!